Você sabia que 210.802 trabalhadores poderiam ter morrido se as ações de segurança do trabalho não fossem implementadas no Brasil? Está curioso para saber de onde eu tirei isso? Ótimo! Olá, eu sou o Herbert Bento, da Escola da Prevenção. Assista esse vídeo até o final, que eu vou explicar de onde esse número saiu. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Hoje no Mundo da SST. Nessa série, nós falamos sobre notícias recentes e relevantes para todo profissional da área. E nesse vídeo, você vai aprender mais um argumento para mostrar que os investimentos em segurança do trabalho trazem sim retorno positivo para as empresas. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das novidades e já curte logo o vídeo, enfim, aquela coisa toda do YouTube que você já está careca de saber. Bom, pessoal, o cenário da segurança do trabalho mudou muito desde 1943, que foi quando a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, introduziu pela primeira vez conceitos de segurança e medicina do trabalho. Anos depois, em 1978, saiu a Portaria 3.214, aprovando as normas regulamentadoras que hoje são de conhecimento obrigatório para todo profissional de SST. Mas o que mudou nesse meio tempo? Quais foram os impactos dessas políticas? Olha, em 1970, o Brasil era campeão mundial em acidentes de trabalho. E essa foi uma das motivações que levaram à criação das MRs lá em 1978. Como veremos daqui a pouco, desde então mais de 200 mil vidas foram salvas. Ainda assim, mesmo com esse número otimista, são muitos os desafios que o profissional da SST enfrenta. Eu vou citar só três exemplos de dificuldades que nós enfrentamos, e aí você digita aí nos comentários que outras dificuldades você percebe no seu dia a dia. Desafio 1. Mentalidade. Um dos principais desafios da segurança do trabalho no Brasil é justamente a mentalidade de empregadores e empregados e a naturalização dos acidentes, como se os acidentes fossem parte do trabalho. Ainda é uma mentalidade presente nesses indivíduos e nessas empresas e é um dos principais obstáculos para a construção de um ambiente de trabalho seguro. Afinal de contas, não adianta nada contar com uma legislação boa, completa, se as pessoas que devem colocar essa legislação em prática não dão a devida importância. Desafio 2, questões políticas. O interesse ao redor dos direitos trabalhistas são diversos, são variados, e vira uma espécie de cabo de guerra. Enquanto alguns empresários lutam pela flexibilização das questões trabalhistas, os trabalhadores lutam por ambientes de trabalho mais seguros. Claro que isso é uma generalização, há muitos exemplos que fogem a esse cenário, contudo, questões políticas são sim fatores que vão estar sempre presentes nessa dinâmica. Desafio 3. Implementar o que diz a legislação. Implementar o que diz a lei não é uma tarefa simples, por mais incrível que pareça. Inclusive, esse é um dos principais argumentos daqueles que procuram a flexibilização da lei. Para aplicar as NRs, é necessário contar com mão de obra especializada, criar novas funções dentro da empresa, fazer contratações, investir em equipamentos, cumprir os prazos estabelecidos por lei. Daí, no Brasil, infelizmente, nós sofremos com aquele velho problema. Tem lei que pega, lei que não pega. Além também de muita insegurança jurídica. E isso tudo, então, vai criando um ambiente onde muitos optam por não seguir o que está determinado na lei. Então isso nos leva a outro questionamento. Por que as empresas, então, deveriam investir em segurança do trabalho? Os motivos são muitos. Veja só. Melhor ambiente de trabalho e qualidade de vida. Mais produtividade. Menos multas. Menos faltas, ou seja, o tal absenteísmo. Menor alíquota do FAP, ou seja, redução de custo do seguro do acidente de trabalho. Melhor imagem da empresa. Menos ações judiciais. Esses são motivos, ou deveriam ser motivos mais do que suficientes. Mas o maior deles é a redução, ou quiçá a eliminação de adoecimentos e acidentes. E por falar nisso, vamos voltar agora ao ponto inicial do nosso vídeo. Quantas vidas
as ações de SST salvaram desde a criação das NRs lá em 78? Os dados que vou apresentar foram retirados do Anuário Brasileiro de Proteção, edição de 2020. O anuário é uma publicação anual da revista Proteção. O gráfico, que apresentarei em instantes, foi retirado lá da página 104 do anuário. A estimativa feita pelo anuário aponta que entre 1970 e 2018, os impactos das ações de SST amparadas pelas NRs salvaram 210.802 vidas, como eu já disse. Essa projeção foi feita da seguinte maneira. Em 1970, havia no Brasil 7 milhões de trabalhadores. Em 2018, somos 46 milhões de trabalhadores. Então, apesar desse aumento, o número de óbitos por ano caiu. Passou de 2.232, lá em 1970, para 2.098 em 2018. Então, o cálculo feito pelo anuário foi assim. Pegando a taxa de mortes por milhão de habitantes em 1970 e mantendo ela constante, hoje teríamos um número de acidentes fatais muito maior. Vou inserir agora o gráfico, tal e qual você pode encontrar lá no anuário. Observe primeiro a área vermelha, mais embaixo do gráfico. Ela mostra o número real de óbitos ocorridos desde 1970 até 2018. Agora, observe a área amarela. Ela mostra o número de mortes, presumindo que a taxa de mortalidade da década de 70 se mantivesse constante até os dias de hoje, ou seja, se fosse a mesma taxa até hoje. A partir da diferença entre essas duas áreas, a amarela e a vermelha, nós temos o total de vidas salvas. Seguindo esse cálculo, chegamos ao total de 210.802 vidas. Não é incrível? Uma salva de palmas para a área de SST. E aí, acha que esse vídeo vale um joinha? Não se esquece também de compartilhar ele com seus colegas. Tenho certeza que eles vão gostar da informação. Agora, levanta o seguinte questionamento. E se os avanços na legislação não acontecessem? Qual seria a contagem do número de óbitos hoje em dia com uma força de trabalho tão grande? Então, apesar desse número otimista, nós não podemos baixar a guarda jamais. O Brasil ainda é o 4º país no ranking dos acidentes de trabalho, então ainda há muito caminho pela frente antes de podermos descansar. Segundo dados do Observatório SST, são cerca de 700 mil casos de acidentes por ano, ou seja, 1 a cada 3 horas e 40 minutos. Então, podemos dizer que de 4 em 4 horas no Brasil, um trabalhador sofre um acidente e esse número é assustador. Esse quadro é ainda mais grave se levarmos em consideração o seguinte: somente 50% da população economicamente ativa tem carteira assinada. O que acontece com os autônomos, os informais, não é contabilizado. Sendo assim, ainda temos um enorme buraco nos dados do Brasil e que precisa ser preenchido. Somente assim poderemos ter uma visão completa do real cenário da segurança do trabalho no Brasil. Não é difícil ver que ainda existe um longo caminho para ser trilhado até que o Brasil seja considerado um dos países mais seguros do mundo para os seus trabalhadores. Eu espero então que com esse vídeo você tenha aprendido alguns argumentos a mais na hora de defender mais investimentos na área de SST. E aí, gostou do vídeo de hoje? Não deixe de dar o seu like para divulgar o nosso trabalho e comenta aí, na sua opinião, qual o principal obstáculo para um ambiente de trabalho mais seguro? Na descrição aqui do vídeo está o link para o Anuário Estatístico da Revista Proteção. Está também o link para o Grupo Silenciado Conteúdo SST. Nesse grupo eu publico conteúdos relacionados a SST na média de 3 a 5 postagens por semana. Eu sou Herbert Bento, da Escola da Prevenção, e você assistiu a mais um episódio da série Hoje no Mundo da SST. Um abraço e até o próximo vídeo.